Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui na presença de Deus para prestarmos esse culto a Ele. Vou orar e depois nós vamos cantar alguns louvores ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque cremos, sabemos que o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Deus, por cada irmão e irmã que está aqui conosco já, por aqueles que estão em casa, que vão estar participando juntamente conosco. Que o Senhor, ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, esteja, Pai, com a nossa vida, com tudo aquilo que passa no nosso coração, que o Senhor sabe, o Senhor sonda, Amém. o Senhor nos conhece, ó Pai. Ó Deus. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos formou. E até hoje tem conduzido a história das nossas vidas, ó Pai. Obrigada por estarmos aqui, reunidos, no nome que está acima de todo nome, o precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar A Alegria Está no Coração de quem? Já conhece a Jesus. Amém. Então vamos lá. Somos pecadores, somos falhos, somos quatro pessoas totalmente diferentes, mas estamos juntos.
Estamos caminhando. E quando eu vejo depoimentos de atletas que por uma coroa, por uma medalha corruptível, corre e prejudica o seu corpo e não desiste, e as pessoas assistem e aplaudem, nós que estamos correndo por uma coroa incorruptível, temos sim que buscar força nesse Deus. E crer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Os tempos são difíceis. Desde que eu sou criança, que não faz tanto tempo, mas já faz um tempo, eu nunca enfrentei uma situação dessa na igreja. Mas isso me leva a ter mais força. Vendo assim esses exemplos de atletas, de pessoas que têm uma dificuldade, uma limitação e não desistem, me leva a ter ainda mais força, ainda mais orar mais, ler mais a Bíblia, buscar em Deus essa força para continuar dando exemplo para as minhas filhas, junto com meu marido, servindo a esse Deus que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E um dia nós vamos receber essa coroa, essa medalha incorruptível. Então vamos continuar, Amém. irmãos, mesmo com dificuldades, mesmo no meio das lutas, vamos continuar. Amém? Nós vamos cantar É Tão Profundo. E aqueles que tiverem o seu pedido de oração, o seu agradecimento, pode escrever, pode mandar aí pelo Facebook também. Você está conectado conosco, pode escrever, pode mandar. Logo, daqui a pouquinho será feito um momento de oração, de clamor, por várias coisas, né? Sabemos que tem muitas pessoas precisando de oração, precisando buscar a Deus, enfim, de uma palavra, de uma oração. E também agora nós vamos cantar uma canção que esse chama Respirar. Enquanto cantamos, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, também em louvor, em gratidão e adoração ao nosso Deus.
Amém. Boa noite, graça e paz.
Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aí nas suas casas também participando desse culto de louvor, exaltação ao nosso grande, maravilhoso, eterno, soberano Deus, o qual nós estamos aqui, ou diante do qual nós estamos aqui prostrados para adorar, para bendizer, porque reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Estava ouvindo a Ana falar aqui, prestando atenção, claro, e realmente é um dilema, né, do cristão ultimamente. A gente, e nós vemos também que era da igreja primitiva, o esforço de Paulo, de Tiago, também de João, para nós perseverarmos, né, para nós não recuarmos. Jesus mesmo falou que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. Mas todas as vezes que nós pensamos em recuar, em voltar atrás ou em desistir, é porque nós tiramos o olhar de quem? De Cristo, não é? Tudo que Cristo é, tudo que Ele já fez por nós, grande amor de Deus derramado e expresso ali na cruz do Calvário. Se nós lembrar de quem nós éramos e de quem somos pela graça de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma pensarmos em recuar, não é verdade? Mas precisamos pensar em prosseguir, porque aquele que nos chamou é fiel, e fiel para guardar a nossa coroa, né? Até o fim, em nome de Jesus. Quando nós tiramos o olhar de Cristo, aí complica, né? Por isso que Paulo falou: eu prossigo olhando para o alvo, prossigo olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então não tiremos os olhos de Cristo, não esqueçamos aquilo que Cristo já fez por nós. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós adoramos? Porque quando nós temos na nossa mente essa gratidão, né, de saber o que Deus fez e quem Ele é, nós não pensamos em recuar de maneira nenhuma. Então vamos continuar a despeito das dificuldades, porque o Senhor é a nossa motivação. A palavra entusiasmo significa Deus em nós, né? Deus em nós, Deus em nós. Então, quando nós não estamos entusiasmados, é porque não estamos deixando Deus realmente prevalecer na nossa vida. Então, cristão é alguém que precisa estar entusiasmado. Muito bem, glória a Deus. Vamos ter um momento de oração então, meus irmãos e irmãs. Chegaram aqui alguns pedidos, nós vamos colocar diante do altar do Senhor. Deus é um Deus infinitamente bom, cheio de graça, cheio de misericórdia, né, que nos dá aquilo que nós não merecemos e não nos dá aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos castigo, né? Mas Deus é bom, Ele nos dá as bênçãos do Senhor, Ele nos convida a intercedermos uns pelos outros. Então convido você a ficar em pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos unir a nossa fé. Você que está aí na sua casa também, ore conosco. Eu vou citar aqui os pedidos, são vários pedidos, agradecimentos também. A irmã Socorro está pedindo pela saúde, né? A irmã Zilda está pedindo pela saúde da irmã Socorro. Eu vi que ela está na live, a irmã Socorro, Deus te abençoe, você e a sua família. A Verinha está pedindo pela saúde. Da Yasmin, que é uma garotinha de 2 aninhos, está sofrendo muito, ficou internada aí meses, voltou para casa, mas acho que ia voltar para o hospital, bem enfraquecida, não se alimentando direito, muito debilitada. E nós vamos orar pela vida da Yasmin. A Joana melhorou, né? Vamos continuar orando pela vida da Joana, pela vida da Bia também, que está resfriadinha essa semana. Vamos orar pela cura dela também, né? Em nome de Jesus. A irmã Zilda já coloquei, a velhinha, você tirou aqui, né? Você quer me confundir. A velhinha também pede pelas pessoas que vão se batizar. Que dia que é o nosso batismo mesmo, quem sabe? 19, opa, glória a Deus. Então vamos orar pelos nossos batizandos, né? O nome que a gente costuma dar.
esses irmãos e irmãs amados que estão se preparando para o batismo. A gente sabe que as lutas, elas aparecem ou isso se intensificam na reta final, aí o inimigo se levanta, mas se levanta para cair, em nome de Jesus. A Vera pede também pela liderança da nossa igreja, por todos os líderes. Vamos orar pelo pastor Valdir, está com Covid, né? Está bem, parece com um pouco de tosse, um pouco de garganta ruim. Vamos orar pela cura completa do pastor Valdir e para que os demais familiares não se contaminem, né? Que ele fique isoladinho lá. Um abraço para o pastor Valdir. A Bruna agradece pela melhora da Eloá. Deus abençoe Eloá, nós temos orado por ela também nos nossos encontros de oração. Pelo senhor Alceu, vamos orar pela saúde dele também. A Rita agradece a Deus por uma porta de emprego para o Marcos. Cadê a Rita? Conseguiu emprego. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Agradece pelas aniversariantes do mês, irmã Dilce, irmã Zilda, pelo culto de gratidão também. Pede pelos idosos da igreja, irmã Cida, Dorinha, Zenaide, Maria Alves, Maria Ortiz, Genete. Amém. E a Gina agradece pela família e que Jesus continue nos sustentando. Amém. Eu quero incluir um pedido aqui também, que é a nossa volta às aulas da IBD, as aulas presenciais que voltam no próximo domingo. Amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, prostrados diante da Tua majestade, Senhor, como servos e servas do Senhor, gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, Pai. Nós não olhamos para isso como mais um culto apenas, para cumprirmos o nosso calendário, o nosso costume, mas muito mais do que isso, Senhor, mais uma oportunidade. Estamos aqui reunidos no templo, nesse lugar que é consagrado ao Senhor, Pai, e esse lugar que já nessa noite tem sido mais uma vez a casa do Senhor, lugar da Tua manifestação, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, porque na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Ó Deus, não permita que nós nos afastemos da Tua presença, que nós tiremos o olhar do Senhor. Ó Pai, não permita que nós nos esqueçamos de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. O grande privilégio de sermos Teus filhos, de sermos ouvidos e cuidados pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, que esse entusiasmo, que essa manifestação da Tua presença, Senhor, nos renove a cada dia, renove a nossa visão, nosso compromisso, nosso amor, o nosso desejo de gastar a nossa vida para honrar o Senhor, gastar a nossa vida no Teu reino, na pregação da palavra, no cuidado com as pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Portanto, Pai, desde já eu te peço que alcance cada coração da Tua igreja, cada pessoa amada da Tua igreja. Se é alguém desanimado, entristecido, sem desejo de te servir, de colocar os seus dons a serviço do reino, pensando em recuar, ó Deus, é o Teu Espírito, Senhor, alcança esse coração, muda esse pensamento, Senhor, porque eu sei que essa não é a Tua vontade e nós queremos continuar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ó Pai, nós também colocamos diante do Senhor todos os pedidos lidos aqui nessa noite, Senhor. Ó Pai, primeiramente pelos enfermos, ó Deus, há crianças enfermas como Yasmin, Senhor. Ó Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória. Abençoa a Sabrina, a mamãe, o Paulão, o papai, o Gustavo, o irmãozinho. Abençoa aquela família, Senhor. Cura Yasmin, restabelece a sua saúde, Senhor. Eu sei que a mamãe e o papai também são tementes ao Senhor, e nós clamamos pelo milagre dessa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor curou a Joana, porque o Senhor tem curado a Ana Júlia também, que nós te pedimos, e outras crianças, ó Deus. Ó Pai, abençoa a Bianca também, aquela adolescente que vai fazer uma cirurgia tão delicada, Senhor. Vai à frente, Pai, usa aqueles médicos, Senhor, faz um milagre naquela vida, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, abençoe Eloá também, aquela adolescente
que tem enfrentado tantos problemas emocionais, ó Pai. Ó Deus, usa também os médicos, Senhor, dá paz naquele coraçãozinho, Deus, em nome de Jesus. Abençoa também o seu Alceu, que está enfermo, Senhor, estabelece completamente a saúde dele. Abençoa, Senhor, também a irmã Socorro, toda a sua família, Deus. Ó Pai, que tem enfrentado grandes lutas, ó Pai, abençoa a tua serva, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também o pastor Valdir, que agora foi acometido pela Covid, Senhor. Cura o teu servo, Pai, assim como o Senhor curou tantas pessoas, algumas delas estão aqui no templo hoje. Cura também aquele nosso querido, amado pastor Valdir, ó Deus. Preserva a saúde da Ledinha, da Caris, do Rafa, da Ângela, Senhor. Abençoa aquele bebezinho que se desenvolve ali naquele útero também, Pai. Deus abençoa toda a nossa igreja, a liderança da igreja, Senhor. Ó Pai, renova as forças, renova a visão. Obrigado, Pai, por cada líder dessa igreja, Senhor. Eu te louvo por todos os irmãos e irmãs que têm dedicado dons, talentos e recursos para servir ao Senhor. E que nessa reta final do ano, Senhor, que nós possamos com todo o amor, com toda a nossa força, Pai, servir ao Senhor para abençoar vidas, para que vidas sejam transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor os demais pedidos, agradecimentos, a família da Gina, a família da Rita, todos os demais irmãos que estão aqui, Senhor. Te pedimos também por graça e misericórdia, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. E nós precisamos desse alimento para a nossa alma nessa noite, Pai. Obrigado por todos que estão aqui. Tu sabes como cada um chegou aqui, aqueles que estão também pela internet. Deus, visita cada coração nessa noite. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Aumenta a nossa fé, para que a nossa fé possa glorificar o Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos, por favor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Peço que vocês abram por gentileza no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns preferem chamar. Mas vamos meditar no capítulo 17 hoje. Esse texto assim, às vezes eu falo, acho que eu repito isso de vez em quando, mas é isso mesmo. Esse texto tão lindo da palavra de Deus, tão inspirador, que nos ensina tantas coisas. É claro que nós não temos nenhuma pretensão de esgotar todas as lições, exemplos que um texto desse nos traz. Vamos meditar um pouquinho aqui sobre ele. Atos 17, 16. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Temos duas jovens ali visitando nessa noite. Sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Atos 17, de 16 a 34. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. E alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir
as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo se retirou deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Nós vamos meditar nessa noite no tema conhecer para crer e obedecer. Conhecer para crer e obedecer. Na verdade, eu pretendo ainda um pouco hoje falar daquele tema que a gente vem abordando, refletindo no mês de agosto, que é turbinando a nossa fé, nosso esforço, ou nosso desejo que Deus aumente a nossa fé, que nós creiamos de fato em Deus. Quando a gente fala sobre conhecer, crer para conhecer, e conhecer para crer e obedecer, me faz lembrar de Jó. Jó foi um homem temente a Deus, que andava com Deus, íntegro, mas que foi provado por Deus, perdeu tudo, sofreu bastante. Depois Deus restituiu tudo que ele tinha, muito mais, e no final da sua vida Jó vai dizer que depois de tudo que aconteceu, de toda essa experiência, primeiro de fidelidade, depois de sofrimento, depois de restituição, Jó falou: Senhor, agora eu conheço. Antes eu não conhecia o Senhor, mas agora eu te conheço. Depois de caminhar, experimentar, falar com Deus e ser experimentado por Deus. Então, crer nós podemos entender também que é o resultado de nós conhecermos. Para crer em alguém, para crer na palavra de alguém, para dar credibilidade a alguém, eu preciso conhecer esse alguém, essa pessoa. Então eu quero pensar com você nessa nossa necessidade hoje de conhecermos mais a Deus, de não sermos como aqueles atenienses lá da Grécia, que tinham lá entre os muitos ídolos, as muitas esculturas que havia ali na cidade de Atenas, uma delas dizia ao Deus desconhecido. Então eles mesmos reconheciam que eles estavam se prostrando, adorando, prestando culto de alguma forma a um Deus que eles não conheciam. É bem verdade que a Grécia era um lugar de muita idolatria. É bem sabido de todos nós que havia lá os diversos deuses gregos, como Zeus e como tantos outros que eles adoravam
que fazia parte daquilo que nós conhecemos hoje como mitologia grega. Então a Grécia, Atenas, aquele lugar que Paulo estava ali na sua viagem missionária, enviado que fora para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas, como o texto deixa claro aqui, que ele estava fazendo, ele então vai anunciar o verdadeiro Deus, o único Deus, nesse ambiente de muita idolatria. O texto deixa claro que havia ali muitos objetos de culto, porque eles adoravam imagens, estatuetas, grandes estátuas, me fugiu a palavra agora, mas imagens feitas por mãos humanas, como Paulo vai dizer aqui nesse texto. Paulo, que vinha de Bereia, depois de estar ali com Timóteo e Silas, ele vai para Atenas. Enquanto ele espera, ele começa a andar ali naquela cidade de Atenas. E o texto diz aí no versículo 16 que ele ficou muito feliz, muito animado lá em Atenas, é isso? Ele ficou entusiasmado com o que ele viu em Atenas? Não. Ele ficou o quê? Revoltado, indignado de ver tantos ídolos, as pessoas prestando culto a tantos ídolos, enganadas. Paulo então ele fica indignado, porque ele poderia ficar acomodado, né? Estava ali esperando ainda o Timóteo, o Silas, podia dar um rolê ali em Atenas, né? Tinha belas arquiteturas, belos lugares para ele ver. Mas o olhar de Paulo como apóstolo de Deus, missionário de Jesus, era um olhar espiritual. Ele estava ali para pregar o Evangelho, ele não perdia essa oportunidade. Então ele fica indignado. Ele poderia pensar, é assim mesmo, é a religião deles, é a crença que eles têm, coitadinhos, vou orar por eles, né? Mas mais do que orar por eles, ele foi anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, do grego e para todo aquele que crê. O próprio Paulo escreveu isso aos romanos. Então, diante da idolatria, Paulo ele vai falar, ele vai abrir a boca, ele vai para a sinagoga. Era um costume de Paulo ir para a sinagoga, ler as Escrituras junto com os judeus. Aqui o texto diz que junto com alguns gregos tementes a Deus, né? Tinha alguns gregos lá que já eram tementes a Deus e provavelmente se juntavam aos judeus na sinagoga. Então Paulo vai lá para ler as Escrituras, que eram o Antigo Testamento, e para partir das Escrituras do Antigo Testamento anunciar o Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, que dão conta que o homem era pecador, perdido, mas a boa notícia é que Cristo veio ao mundo, enviado por Deus, como um ato excelso e incomparável do amor de Deus, para dar sua vida na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, porque aquele que crê tem a vida eterna, e aquele que não crê já está condenado, diz lá em João 3, 16 e 17. Então a boa nova é essa, que Paulo precisava anunciar, porque lá eles não conheciam ainda a boa nova do Evangelho. Então, essa idolatria fez Paulo querer pregar o Evangelho. Eu me lembrei de uma ação recente da Junta de Missões Nacionais, lá na cidade de Aparecida do Norte, que é um dos lugares que mais se percebe, se vê e se constata o que é idolatria, não é verdade? Então, a Junta de Missões mandou lá missionários, pastor Nelson, amigo nosso que mora aqui pertinho, inclusive, foi para lá, levaram cestas básicas, porque a cidade lá estava numa grande crise de necessidade, porque a idolatria, por conta da pandemia, as caravanas, as romarias estavam praticamente proibidas, e a cidade entrou numa grande crise financeira. Então a junta foi lá, levou alimento, mas também anunciou o reino de Deus, né? A boa ação e a pregação do Evangelho. Muita gente se rendeu a Cristo. Então Paulo vai lá e prega na sinagoga. E aí o texto diz no versículo 18 que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Quem é esse tagarela? Olha só a expressão que foi traduzida aqui, né? Tagarela. Quem é esse cara que fala tanto?
O que ele está falando? Falando de deuses estrangeiros, ele está falando de ideias estranhas, querendo saber o que essas ideias significam. Porque esses filósofos aqui, que o texto nos conta aqui através de Lucas, eles estavam ali na Grécia, né? Afinal de contas, a Grécia é considerado o berço da filosofia. Então, esses estoicos, epicureus, eles tinham lá os seus ensinamentos, os seus pensamentos, as suas elucubrações teológicas, não, filosóficas, que influenciavam aquela sociedade. Por isso tantos deuses, por isso tanta idolatria. Os epicureus, por exemplo, eles eram assim um dos pais, né? Aqueles que, Epicureu, que era um homem, né? Um filósofo, mais ou menos do ano 300 a.C., ele é aquele que pensava aquilo que ele chama de deísmo. Então ele ensinava que, ele até acreditava que havia divindades, não um Deus como nós cremos, mas que havia várias divindades. E talvez o mundo fosse criado mesmo pela divindade, mas essa divindade abandonou o mundo e não tem mais nenhuma influência, nenhum relacionamento com esse mundo, né? Então, o mundo está aí à deriva. O que manda no mundo é a matéria, é a razão, né? O que nós podemos experimentar é pelos sentidos, pelo prazer. Ele não cria na ressurreição. Por isso, quando Paulo prega a ressurreição, esse pensamento gera um choque lá. E eles ficam assim conformados, ficam escandalizados. Os estoicos, por sua vez, eles ensinavam que o Logos, havia um Logos, uma razão universal, um sistema universal que controlava tudo. Então, tudo era Deus e Deus estava em tudo. E por isso aquele monte de deuses, aquele panteísmo. Então vejam que quando Paulo vai ali na sinagoga e começa a falar de um Deus, o único Deus, como ele fala aqui no texto, soberano, criador de todas as coisas, que sustenta o universo, que a partir de um homem fez toda a humanidade e espalhou essa humanidade conforme ele quis. E esse um Deus soberano, criador, que não pode ser alimentado por mãos humanas, ele ordena que todos se arrependam. Então isso vai nos mostrar, meus irmãos, que a pregação de Paulo vai chocar, vai ser totalmente contrária àquilo que aqueles filósofos, aqueles gregos pensavam. Os pensamentos gregos eram esses. Era um pensamento que hoje a gente chama de teísta, né? Que Deus, ele não está preocupado mais com a humanidade e nem tem a soberania do mundo, muito menos a história. E ressurreição, segundo esse pensamento, é coisa de maluco. Então Paulo vai usar toda essa realidade dos gregos para pregar o Evangelho, para dizer quem é Deus, para apresentar o único Deus verdadeiro. Olha, esse Deus aí, esse Deus desconhecido, que eu vi essa placa, eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus. Não é um Deus que criou o mundo e abandonou, mas é um Deus que governa todas as coisas, né? Olha aí na sua Bíblia, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Agora você imagina o grego com toda a filosofia que eles tinham, todo o pensamento que eles tinham, ouvir isso, que é um Deus, que esse Deus fez os céus e a terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse templo, nem no templo de Aparecida, nem em templo nenhum. Deus é muito maior que isso. Ele não necessita de algo, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá o fôlego, é Ele que nos dá o ar, e ainda nos dá as demais coisas que nós precisamos. E de um só Adão, Ele fez todo o universo. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus é todo-poderoso. Deus é soberano. E Ele é o único Deus. E Ele tem autoridade. Ele ordena que todos se arrependam.
todos se arrependem. Paulo é inspirado pelo Espírito. Paulo, naquele contexto ali, ele vai apresentar o verdadeiro Deus, para rechaçar toda a idolatria, para dizer que eles precisavam crer no único e verdadeiro Deus, ou seja, para eles conhecerem o verdadeiro Deus, para eles terem aquela fé, que é a fé salvadora, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer no final que um homem chamado Dionísio, entre outros, membro do Areópago, creu em Jesus, creu na mensagem do Evangelho. Então ele recebeu essa fé dada por Deus para se tornar um discípulo de Jesus. Aqueles homens eram extremamente idólatras. Se tem uma coisa que ofende a Deus, é a idolatria. Quando nós colocamos no nosso coração, na nossa mente, colocamos como algo importante na nossa vida um ídolo. João Calvino, um grande teólogo reformador do século XVI, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, o que muitas vezes, meus amados, atrapalha a nossa fé, de ser uma fé verdadeira, não uma fé supersticiosa, né? Porque quando Paulo fala aqui, no versículo 22, olha, em muitos aspectos vocês são muito religiosos, a palavra aqui pode ser traduzida por religiosos ou por supersticiosos. É diferente lá da palavra de Tiago, quando Tiago fala, olha, a verdadeira religião é cuidar das viúvas, cuidar dos pobres. Lá a religião é adoração, mas aqui religião é superstição. Então, não é essa fé que Deus espera de nós. A fé supersticiosa é a fé que põe um ídolo, põe uma imagem lá em casa, na prateleira, no armário, em algum lugar de destaque da casa, e espera que aquilo te leve a Deus, que aquilo alimente a sua alma, que aquilo satisfaça o desejo que é natural do homem de se relacionar com Deus. Isso é superstição. Como nós mesmos, evangélicos, corremos o risco de ter uma fé apenas supersticiosa, que através dos nossos atos religiosos, a gente acha que a gente vai agradar a Deus, que a gente vai desfrutar de Deus, que a gente vai ser dirigido por Deus, vamos ter a bênção de Deus, vamos ter a sabedoria de Deus, vamos ser aceitos por Deus e agradar a Deus, mas não é isso que Deus quer. A fé verdadeira é fruto do conhecimento de quem Deus é, da pessoa que Deus é. Por isso nós precisamos envidar esforços para conhecer mais a Deus. E o coração do discípulo de Jesus não pode abrigar nenhum ídolo. Nós precisamos, vez por outra, orar ao Senhor e pedir para que Ele sonde o nosso coração, para ver se nós não estamos colocando no lugar que é de Deus, exclusivo desse Deus soberano que Paulo apresenta aqui, algum ídolo. E esse ídolo pode ser muitas coisas, temos falado sobre isso diversas vezes. Esse ídolo pode ser as coisas materiais, pode ser a nossa carreira, a nossa profissão, pode ser uma pessoa, pode ser alguém da família, pode ser o nosso status, pode ser as nossas coisas, pode ser prazer, como faziam aqui os epicureus, buscavam prazer, era uma sociedade hedonista, já que a matéria em si mesma era ruim, o corpo então era ruim, então podia fazer qualquer coisa com o corpo. Então, tudo aquilo que podemos colocar no lugar de Deus, meus amados, é um ídolo. A própria religião pode ser um ídolo. Quando nós não, de verdade, não temos o Senhor como Deus na nossa vida. Então nós precisamos o quê? Conhecer a Deus. Paulo apresenta aí para os gregos quem é Deus, faz um resumo de quem é Deus. E esse Deus ordena que todos se arrependam. Então é o conhecimento de Deus que vai gerar a nossa fé. Quanto mais nós andamos com Deus, nós somos capazes de ter uma fé verdadeira, uma fé que gera frutos, uma fé que nos faz caminhar,
Uma fé, então, que evita que nós possamos pensar em desistir da nossa própria fé, pensar em desistir do nosso compromisso com Deus, pensar em desistir da nossa obrigação, dos nossos ministérios, pensar em desistir de continuar seguindo a Jesus e começar a seguir, como no caso dos gregos aqui, por exemplo, filosofias mundanas, que são estranhas ao Evangelho, à simplicidade do Evangelho. Então, é essa fé que Deus espera de nós, porque é esse Deus que nós servimos, o Deus que criou o universo, o Deus que nos dá alimento, que nos dá o ar, a inteligência, que nos dá a vida, que enviou Jesus Cristo para tomar o lugar que era nosso na cruz. Conhecer a Deus. E o conhecimento, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus se revela. Uma das maneiras que Deus se revela claramente é através das Escrituras. Quanto tempo você tem gastado para conhecer as Escrituras? Talvez você tenha um pouco ainda, talvez você não esteja tão familiarizado com a Bíblia Sagrada. Então, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, comece a ler os Evangelhos, leia as cartas, pois um pouco mais familiarizado você vai ler o Antigo Testamento. Uma das formas de nós lermos a Bíblia e entendermos a Bíblia, é claro que é em comunidade. E no nosso caso aqui, na escola bíblica dominical. Me entristece ver uma igreja que tem 177 membros ter uma frequência na nossa aula online de 11, 12, às vezes 15 pessoas. Graças a Deus por esses irmãos. Eu parabenizo eles que têm participado. Os professores que têm se esforçado e têm dado boas aulas. Os irmãos e irmãs têm lá participado. Agora nós vamos voltar com a aula presencial aqui domingo, para aqueles que não estão participando. Então, uma das maneiras de nós conhecermos e lermos as Escrituras é aqui estudando juntos, é aprendendo uns com os outros, é meditando no texto bíblico. Mas por que, meus amados, hoje em dia a maioria das nossas igrejas, vou falar das batistas, tá? Que é a nossa, não vou falar mal das outras denominações, vou falar da nossa, batista, ou seja, vou criticar a nossa família batista, estuda pouquíssimo a Bíblia. Hoje há um verdadeiro analfabetismo bíblico nas igrejas batistas, cuja uma das marcas sempre foi estudar e conhecer e valorizar o estudo das Escrituras. Mas por que será que nós não estudamos mais a Bíblia? Por que será que nós não temos mais prazer? Eu penso que um dos motivos é justamente a idolatria. É porque nós temos nós temos ídolos no lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. Ora, se nós não temos tempo para dedicar por semana 1h30 para estudar a palavra de Deus, é porque tem ídolos no nosso coração. É porque outras coisas são muito mais importantes do que conhecer a Deus. Ah, pastor, eu leio a Bíblia sozinho. Será? Se você lê e estuda, parabéns, continue fazendo isso. E venha também para a EBD para nos ajudar a aprender, porque aqui a gente aprende uns com os outros. Então, se nós não estamos querendo conhecer mais e mais a Deus, pastor, eu já conheço a Deus, é impossível. É impossível, porque Deus é infinito. Nós conhecemos um pouquinho de Deus. O maior teólogo do nosso tempo, o maior pregador, o maior líder evangélico do nosso tempo, ele conhece um pouquinho de Deus. Eu conheço um tiquinho de Deus, porque Deus é infinito. Amém ou não amém? Amém. Então Deus quer ser conhecido. O texto, Paulo vai dizer que Deus nos chama, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus criou a humanidade, espalhou a humanidade na terra, nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou seres espirituais. Deus não nos criou robô, né? Nem animais irracionais, somos seres espirituais, e por sermos espirituais, precisamos nos relacionar com Deus.
Por isso ele nos fez seres espirituais. Os gregos lá, os estoicos, achavam que o homem não tinha alma, que era só matéria, e que não tinha pós-vida, não tinha eternidade, não tinha ressurreição. Mas nós cremos que nós temos alma para nos relacionar com Deus. Então precisamos conhecer mais a Deus, eliminar os ídolos que estão na nossa vida, porque é o conhecimento de Deus que gera a fé verdadeira. Quanto mais o conhecemos, mais cremos nele. Amém. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa fé é uma fé robusta, uma fé verdadeira. Uma fé, inclusive, que nos traz desejo de compartilhar. Porque a nossa fé é tão boa, tão fortalecida, tão viva, tão frutífera, que a gente quer que as outras pessoas creiam também. Como Paulo aqui. E quando os nossos amigos estiverem no pecado, na idolatria, incrédulos, nós vamos falar para eles que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Amém. Porque nós temos fé que Ele nos transformou e que Ele vai transformar também outras pessoas pelo conhecimento de Deus. Lá em Provérbios 9 e 10 nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, de Deus, é o entendimento. Colossenses 2, 2 e 3. Abra sua Bíblia, por favor. Nós já estamos indo para o final. Seja forte, já estamos terminando. Colossenses 2, 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Às vezes nós gastamos muito tempo, muita energia, muito tutano, né? Gastar tutano é pensar muito, né? Raciocinar, pensar, elaborar. Para quê? Para termos bens. Mas provérbios, nós estamos lendo provérbios, né? Estamos fazendo uma leitura diária de provérbios lá nos nossos encontros diários de oração. Provérbios vai deixar claro que o conhecimento, a sabedoria vale muito mais que o ouro, vale muito mais que a prata. E esse conhecimento e essa sabedoria são personificados em Deus. Em Deus. Deus é toda a essência da sabedoria. É um tesouro que Deus nos chama para conhecer, que Deus nos chama para desfrutar. Então é o conhecimento de Deus que vai gerar essa fé. Paulo diz lá no versículo 30 assim: olha, no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Que ignorância é essa? Era a ignorância dos gregos lá, dos filósofos, daquele pensamento grego. Olha, vocês são ignorantes em relação ao verdadeiro Deus. Vocês ignoram, vocês não sabem. Mas Deus no passado levou, desconsiderou, como ele fala aqui, Deus não levou em conta, mas agora que vocês estão ouvindo do verdadeiro Evangelho, que eu estou apresentando para vocês, Deus ordena que vocês se arrependam. Vocês sabem, vocês ouviram, não há mais desculpas, então se arrependam, não sejam ignorantes. Mostrem frutos de arrependimento, como Jesus disse lá em Mateus 3, versículo 8. Se prostrem diante do soberano Deus. Os amados, a verdadeira fé nos mantém humilhados, quebrantados, prostrados diante do Senhor Deus. Todas as vezes que nós queremos tomar o controle da nossa vida, nós estamos sendo rebeldes a Deus. Nós estamos desrespeitando esse soberano Deus que Paulo apresenta nesse texto. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, vemos a grandeza, esses tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus, mais nós percebemos que somos pequenos.
E dizemos como Paulo: miserável homem que eu sou. Mas todas as vezes que nós nos afastamos do conhecimento de Deus, nós nos enchemos de orgulho. E a nossa fé, ela diminui. Ela diminui. E ela vai ficando uma fé infrutífera, incapaz de nos levar à presença de Deus. Se queremos então, irmãos, uma fé robusta, uma fé turbinada, uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Deus, precisamos envidar esforços para conhecer a Deus. Deus se revela através da sua palavra. Deus se revelou através de Jesus. Deus se revela através da natureza. Deus se revela em nós mesmos. Porque lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Ele colocou no nosso coração a condição de saber a sua vontade. Ou seja, Deus colocou em nós a condição até de saber o certo e o errado. E colocou essa semente dentro de nós. Para que essa semente ela germine, para que ela cresça, para que ela frutifique, para que ela cresça cada vez mais. Por isso que Jesus falou que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho minúsculo, nós vamos fazer grandes coisas. Eu quero essa fé para mim. Você quer também? Amém? Eu quero uma fé cada vez maior, para exaltar o nome do nosso Deus. E eu termino então, meus irmãos e irmãs, lendo Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos, esforcemos-nos para conhecer mais o Senhor, porque Ele vai se revelar a nós. E diante dessa fé que vai se fortalecendo, Ele vai se revelar. E nós vamos crer cada vez mais. E nós vamos obedecer cada vez mais. Porque a fé verdadeira nos leva a crer e obedecer. Crer e obedecer. Crer, prosseguir, frutificar e obedecer. Precisamos olhar para nós hoje e vermos se essa é a realidade da nossa fé. Eu sei que o desejo de Deus, o chamado de Deus, é para o buscarmos, é para o conhecermos cada vez mais. Oremos em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo teu chamado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, pela grande dádiva que temos de conhecer mais o Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Eu te peço, Senhor, nessa noite que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor ministre nos nossos corações, que o Senhor nos livre do comodismo, que o Senhor nos livre da idolatria, da prepotência, do orgulho, Senhor. Que nós lembremos quem é o Senhor, esse Deus soberano, esse Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, Pai. Por isso, nessa noite, sonda os nossos corações, ministra, Senhor, no meu coração, no coração dos meus irmãos, que aqui estão, aqueles que estão em casa também, ministre nos nossos corações, ó Pai. Nós não queremos nos acomodar, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa indiferença, perdoa, Senhor, o nosso comodismo, perdoa a nossa ignorância tantas vezes, Senhor, porque quando não conhecemos, nós estamos ignorando, Pai. Perdoa a nossa irresponsabilidade. Ó Pai, nós queremos ser melhores, Senhor, queremos ser servos que agradam ao Senhor, nós queremos ter uma fé robusta que agrada ao Senhor, e que assim como Paulo, Pai, se indigna diante da idolatria, e nos move, então, essa fé a pregarmos a Tua palavra, a sinalizarmos o Teu reino, Senhor. Ó Deus, faz isso na minha vida, Pai. Faz isso na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Obrigado mais uma vez por esse culto, por esse encontro. Obrigado pela vida dos meus irmãos, irmãs que estão participando. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a nossa família, Senhor. Dá-nos uma semana ainda abençoada na Tua presença. Abençoa o Teu povo, porque quando o Senhor nos abençoa, abençoados estamos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar mais um cântico. Antes de cantarmos, eu quero lembrar então dos nossos compromissos aí no próximo domingo, como já citamos nessa noite, a nossa volta à escola bíblica. Então, se você não tem participado do online, venha para o templo. Vamos ter muita alegria, a oportunidade de voltarmos aqui pelas manhãs. Não vamos estar mais com o templo fechado no domingo de manhã. Vamos estar aqui para estudar a palavra, receber visitantes, como sempre recebemos, e juntos crescermos aqui. Então venha, domingo 9h30, vamos ter aqui inicialmente um momento de oração, de comunhão, e depois estudaremos a palavra de Deus. Dedique esse tempo. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha também. No dia 19, então, os nossos batismos, e domingo às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Faça a sua inscrição, venha adorar o Senhor, não fique de fora, vamos continuar juntos nos nossos desafios. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar depois do cântico que estamos encerrando nessa noite. Obrigado às nossas irmãs aí pela visita, voltem outras vezes. Deus abençoe você, Deus abençoe você aí na sua casa também, em nome de Jesus.